Deus, a paz do Senhor. Esse é o núcleo 433 do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o ensino teológico na modalidade EAD. Estamos estudando as Epístolas Paulinas, livro escrito pelo professor Tiago Pires, Doutrinas Fundamentais para a Fé Cristã. Esta é a aula correspondente à unidade 4, a vida da igreja. Estudaremos os próximos 45 minutos 1 Timóteo, no capítulo 1. No capítulo 2, os irmãos, por gentileza, mantenham os livros abertos, a Bíblia aberta, os cadernos. Utilizaremos muito o livro hoje. Oremos. Querido Deus, eterno, excelentíssimo Pai, nesta noite maravilhosa, qual o Senhor nos concedeu, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, Deus querido, nós estamos aqui, Pai, reunidos em uma só fé, em uma só comunhão, Pai, em um só objetivo, ó Deus querido, de aprendermos mais e mais da Tua palavra, para que nós possamos, Pai querido, para frente, ensinar também, ó Deus querido. É por isso que estamos sentados aqui para aprender a Tua palavra, Pai querido, e pedimos que o Teu Espírito Santo possa continuar nos conduzindo, nos direcionando, nos abençoando, ó Pai. Pai, abençoa a vida do nosso pastor Eduardo, meu Pai, que também o pastor Aleluia França também, Deus, que está aí, Senhor, meu Pai, sendo canal de bênção em nossas vidas, Pai. E abençoe também a cada aluno que se faz presente, que o Teu nome venha a ser grandiosamente glorificado, é o que nós lhe pedimos, Pai, querido, e te agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram destas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem o que ensinam, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. A Epístola a Timóteo, meus amados irmãos, professores da Escritura, servos de Deus, é uma das chamadas epístolas pastorais, juntamente com 2 Timóteo e Tito. São atribuídas ao apóstolo Paulo. E ela se diferencia das cartas doutrinárias. Por quê? Por exemplo, Romanos. Romanos é uma carta doutrinária. Então, nós temos epístolas prisionais, já olhamos algumas, epístolas doutrinárias, como Romanos, e epístolas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E se diferencia das doutrinárias onde? No foco, porque o foco principal aqui é a prática, ética e administração de uma igreja gerada pelo Espírito Santo. A administração de uma igreja não é administração humana, mas é uma administração da humanidade no Espírito Santo. As epístolas pastorais, elas têm um caráter organizacional. Diferente de outras cartas, né, que focam em debates teológicos, 1 Timóteo é quase um manual de diretrizes da igreja. Por um lado, fala da liderança, por outro lado, fala da ordem do culto, da instrução, da oração pública e do comportamento de homens e mulheres nessa assembleia. Ao mesmo tempo, com urgência, visa o depósito da fé, com ensinos heréticos que surgem em Éfeso. Como eu sei que surge em Éfeso? Porque aqui no versículo 3 ele diz: rogo que você permanecesse em Éfeso, justamente para combater essas falsas doutrinas. Na página 180, eu gostaria de pedir ao irmão que fizesse essa leitura dos 2 parágrafos aqui,
Ponto 1.3. Hoje, na nossa metodologia, nós utilizaremos leitura do livro e exposição do texto sagrado na tela, variando para que os irmãos possam experimentar diferentes abordagens metodológicas, pedagogicamente orientadas a uma apresentação e aprendizagem consolidada. Mas eu preciso que os irmãos participem com um pouquinho de rapidez para a gente poder remir o tempo. Página 180, parágrafos 1 e 2. Após o item 1.3. Ao escrever as cartas pastorais, um dos principais objetivos do apóstolo Paulo foi fornecer conteúdo aos jovens líderes e pastores, a fim de procederem corretamente na casa de Deus. E isso envolvia certamente o mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna em firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo. Os princípios e ensinos expostos por Paulo são atemporais, ou seja, a igreja atual pode e, na verdade, deveria usá-los na estruturação entendendo que Timóteo, além de pastor local, supervisionava algumas igrejas. O apóstolo tem em vista não apenas instruí-lo, mas também aos líderes locais. Precisamos entender que a prioridade desses princípios em relação ao culto era, em grande parte, ao culto público. Glória a Deus. Observa, irmãos, que o apóstolo Paulo não está preocupado em ser o pastor local, mas em instrumentalizar ministérios pastorais. Ele está o tempo todo preocupado em desenvolver lideranças. E essas lideranças se tornam companheiras promotoras da obra de Deus. Olha o versículo 4. Deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Essa obra de Deus que é pela fé, ela se transforma na razão da igreja. Então, a igreja não existe para confirmar o pastor. A igreja existe para promover a obra de Deus e o pastor é servo das ovelhas frutificantes, as ovelhas transbordantes dessa vida de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo cuida de jovens líderes e pastores com foco na expansão do reino. O Timóteo, como o irmão Sérgio leu, além de pastor local, ele ajudava outros pastores. Então, o apóstolo Paulo tem dupla preocupação ali, né? O Espírito Santo usa Paulo, tanto para ensinar Timóteo a cuidar de outros pastores, como ensinar Timóteo a ser um pastor. E aí no versículo 3, ele começa dizendo, como te roguei. E compara com Romanos 12:1, rogo-vos. E aí eu gostaria que um dos irmãos colocasse na página 181 do livro e lesse o comentário do Champlin, do Russell Champlin, sobre esse termo grego rogo. Olha que riqueza. O vocábulo aqui usado, rogo, em sua forma verbal, significa encorajar, exortar, pleitear insistentemente, o que tem o sentido de fazer um apelo sério e ardoroso. Em sua forma substantivada, é usado para indicar uma exortação, um encorajamento, um apelo, uma solicitação, embora algumas vezes também signifique consolo ou conforto. Neste texto, porém, o primeiro sentido é o que está em foco. Irmãos, olha que coisa maravilhosa e fantástica. Rogo está próximo de Eusébia, que significa piedade. Esse é o fio condutor da carta. Piedade, geradora de consagração, consagração geradora de ministros da consagração. Essa é a ideia de ser pastor. Você estimula pessoas a entregarem suas vidas à vontade de Deus. O sucesso do pastor não é a quantidade de ovelhas, é a quantidade das ovelhas piedosas. Não se trata do sentimento religioso, mas de uma vida a refletir o temor de Deus em todas as esferas. É a relação entre a fé e a prática, inseparável. Ali em 1 Timóteo 3,16, alguém pode ler 1 Timóteo 3,16? 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória.
Então ele está dizendo, grande é o mistério da Eusébia, quer dizer, da conversão consagrante, que gera consagrados a servir outros à conversão consagrante. No versículo 12 do capítulo 1, que está na sua tela, ele diz, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para servir pessoas a se tornarem piedosas. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor insolente, mas alcancei misericórdia, fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Aleluia! Com a fé e amor que estão em Cristo Jesus. Então, o ministério pastoral não é um ministério de comando, é um ministério de serviço ao comandante. Serviço ao comando do Espírito Santo, que nos transforma em pessoas consagradas, ajudando outros a se tornarem consagrados. Esse é o sentido de ministro. Então, quando diz assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, ele está dizendo, quem deseja se deixar gastar, quem deseja ser pisado, crucificado, quem deseja lavar os pés de pessoas que ora merece, ora não, quem deseja dar de si, quem deseja consumir-se no serviço do auxílio ao consagrante, o auxílio a alguém para se tornar consagrado. Por isso que o fundamental é o espiritual. E é esse espiritual que produz o material. Então, ser pastor é ser alguém governado pelo Espírito Santo, que planeja toda a igreja para funcionar como um grande serviço de gente cuidando de gente. Porque gente precisa de gente. O problema é que gente machuca gente. E quando gente machucada perdoa gente que machuca, fica até mais parecido com gente cristã. Bom, Sérgio, sua pergunta, por favor. Pastor, na verdade, é um comentário. Eu acho que um versículo que resume bem o sentimento que deve, ou a visão, né, que deve nortear aquele que deseja o episcopado, está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. O apóstolo São Paulo, ele inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos. Então não precisa de não precisa de uma cadeira destacada no meio de cadeiras comuns. Não precisa de aplauso, porque eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Verifica, irmãos amados, pastores, líderes de Deus, se isso que o querido evangelista Sérgio falou não bate com o que está na sua tela em azul. Vou ler devagar. Por isso mesmo alcancei misericórdia, para que por mim, pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então ele está dizendo, meu ministério é ser instrumento de Eusébia, piedade. E através da piedade, a igreja viva de Deus. Esse encorajamento do apóstolo Paulo, ele passa para Timóteo, porque ele também diz a Timóteo, seja o modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha isso, irmão. Se nós lemos 1 Timóteo 3, 14 e 15, ele diz, escrevo-te estas coisas para que saibas como se deve proceder na casa de Deus. Qual é a igreja do Deus vivo? Coluna e esteio da verdade. Então, cuidar de uma igreja não é cuidar de uma organização, é cuidar de vidas consagradas a Deus. Talvez alguém me entenda errado e pense assim, então não tenho que me preocupar com a organização. Sim, eu preciso me preocupar com a organização para que a igreja seja exemplo da piedade.
Mas eu não posso me preocupar com a organização para que a igreja exista porque está organizada. Quem dará crescimento a uma igreja é o Espírito Santo convertendo pessoas. E só o Espírito Santo pode converter alguém. Mas aí entra o homem de Deus guiado, porque o Senhor Jesus, com sabedoria, guia os seus obreiros para aumentar o alcance do evangelho transformador, a eficácia e eficiência do evangelho transformador. Por exemplo, se vocês ficarem no culto até meia-noite, falando versículos e cantando hinos, vocês estarão fazendo uma obra para Deus? Você está cantando hinos, orando, falando a Bíblia, dando testemunho verdadeiro. Se eu ficar de 6 da tarde à meia-noite, 6 horas de culto, eu estou fazendo uma obra para Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Pastor, eu creio que de certa forma sim. Sim, mas manter um culto com 6 horas de duração é a maneira mais eficiente para alcançar vidas e ajudá-las a transformar para a vida eterna? Não. Não. Então, nem tudo que nós fazemos para Deus está guiado pelo Espírito Santo de Deus a fim de alcançar maior eficiência para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Por isso que a Escritura mostra que nós devemos, como líderes, buscar qual é a estratégia mais eficiente. E essa estratégia mais eficiente, ela tem tempo também. Talvez ela seja mais eficiente por 6 meses, por 2 anos, e logo depois ela vai servir de apoio para uma mais eficiente ainda, que o Espírito Santo não deu antes porque precisava do fundamento. E o fundamento era a estratégia de 2026. Talvez o Senhor quer usar vocês em 2027 para alcançar 10 mil almas. Mas para você usar a estratégia, a rede de 10 mil almas, ele vai em 2026 te ensinar a trabalhar com 500 pessoas. Então, daí a importância de sermos completamente moldados e dirigidos pelo Espírito Santo. E é isso que o verso 17 traz. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Pastor, o que quer dizer isso com deixar Deus guiar? Não existe maneira maior de honrar do que obedecer a Ele, e não sentimentos que vêm para você quando você está em cima do púlpito, ou fora do púlpito, ou acordando. Tem pessoas que honram muito mais o sonho que ele teve do que a vontade de Deus. E tem pessoas que acham que todo sonho é de Deus. Gente, José teve ministérios em sonhos. Faraó sonhou, Nabucodonosor sonhou. Mas nem todos os sonhos de Faraó e de Nabucodonosor eram profecias. Nós precisamos de discernimento espiritual. Isso é muito importante, porque é através do discernimento que nós vamos seguir a vontade de Deus e não o sentimento do nosso coração. E como a gente trabalha com muitos escândalos e muitas pessoas, ajudando muitas pessoas feridas, quase todas as vezes que elas são feridas e que os escândalos acontecem, as pessoas confundem a vontade de Deus com a vontade que não é de Deus. Isso é muito importante ressaltar. Na página 181, a questão da oração. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ler? 1 Timóteo 2, versículo 1. Alguém pode ler até lá, por favor? Em azul. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Por exemplo, para você orar pela igreja iraniana, a fim de que ela tenha uma vida pacífica, você deve orar pela queda do regime dos ayatolás, porque o regime dos ayatolás oprime a igreja cristã com forca, prisão, tortura, perseguição. O bom seria que eles não fizessem, mas a história dos últimos 47 anos mostra muitos pastores enforcados e expostos ao público depois de morte. Então, isso não quer dizer que você sempre tem que orar pela proteção de Deus. Você pode orar também
para que haja conversão dos governos, para que os governos saiam das trevas, encontrem a luz e parem de perseguir a igreja. Nós precisamos orar pelos governos. Na página 182, ele traz, junto com textos de Tiago, João e Mateus, o ministério da oração. E aí eu queria perguntar aos líderes. O apóstolo Paulo está falando aqui de oração no culto público. Sim ou não? Oração no culto público. É isso mesmo que está no texto, queridos? Sim ou não, amados? Quantos minutos são de oração? É bem pouco, pastor. Talvez 5? Apesar de a gente orar muito, mas ainda é bem pouco. Mas no culto, vocês acham que no culto, quantos minutos são oração? Aqui na congregação, aqui, nós dobramos o joelho às 7 e levantamos às 7h35, no início do culto. Sim. Na nossa igreja, o pessoal, alguns oram antes do culto também. Alguns irmãos oram. Se o apóstolo São Paulo está instruindo nesse capítulo 2 de Timóteo a respeito da liturgia do culto, nós como igreja precisamos rever a nossa liturgia, né? Precisa muito, porque você vê que não é nem 5 minutos, não tem 5 minutos de oração, se você somar. Até se você chama uma pessoa para orar, ele quer dar uma palavra antes da oração, e faz uma oração que não dura 1 minuto. A pessoa vai, fala 5, 6, conta onde ele estava, o que ele viu, o que é o versículo, aí ele vai orar, dá o quê? 50 segundos? 1 hora, 1 minuto, 1 minuto. Isso é para a gente refletir, para a gente pensar. E quando você dá oportunidade para as pessoas, tipo assim, se você não falar, você fala assim, irmão, vem cá e faz o que o Espírito Santo te orientar. Dificilmente ele ora. Muito difícil ele orar. Então, nossos cultos precisam voltar a esse primeiro amor à oração, né? Isso é importante. Nós temos oração individual. As pessoas sentam, oram, ajoelham e oram. Aleluias por isso. Mas oração pública, com o coletivo, não chega a 5 minutos. Sim, irmão Anei, por favor. Pastor, o que o senhor acabou de responder o que eu ia falar aqui, né? Tipo assim, eu acredito que existem muitas pessoas ali que ela chega, particularmente, né? Ela faz suas orações ali, seus 5, 10, 15 minutos, e ele passa o tempo do culto todinho ali orando. A adoração dele ali, o louvor tá acontecendo, ele tá orando em espírito, a saudação tá tendo, ele tá orando em espírito, tá tendo, a mensagem tá sendo pregada ali, se ele vai se identificando, vai pegando a porção dele ali, orando em espírito, pedindo a Deus para poder transformar. Agora, no coletivo, realmente isso aí precisa rever. Mas acredito que existe sim a pessoa que chega ali no culto, tira o período dele de oração e vai fazendo sua oração o culto todo ele tá orando. Entendeu? Aqui nós temos, irmãos, uma pregação linda. Olha que pregação bonita. Eu vou até tentar elaborar alguma coisa sobre isso. Todos podemos orar. Vamos ler juntos? Irmão Anei, só podia ler na página 182, item 1. Vou pedir irmão Fabiano, item 2. Evangelista Sérgio, item 3. Vou pedir o irmão Vanildo, item 4. E vamos pedir aqui o irmão Evandro, o item 5. Em seguida, vamos falar sobre esses itens. Número 1. Qual a página, pastor? 182. Item 1, 2, 3, 4 e 5. Certo. No 1, todos podemos orar. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5, 17 e 18. Isso é tão poderoso, irmãos, porque muitos pastores caem no laço do orgulho da posição. Que eu falo, né, sobre a Assembleia de Deus, que é um dos grandes cânceres da Assembleia de Deus, é que as figuras de liderança se vestem, se sentam, se posicionam no patamar superior, infelizmente. Mas não é só da Assembleia, né? É forte na Assembleia, mas não é só da Assembleia. Aqui está dizendo que qualquer membro pode orar, qualquer membro pode buscar.
Eu já vi pastores dizer, olha, eu quero orar só por quem trouxe o dízimo. Eu quero orar por você agora e tal, vem para cá e assim por diante. Como se a oração de qualquer pessoa não alcançasse o poder. Aí alguém diz, então para que o pastor? Só para você atingir uma fé forte. Sua fé está forte, então eu vou para quem está com a fé fraca para ver se eu fortaleço a fé dele. A função de um pastor é gerar vida espiritual qualificada, gerar cristãos, ovelhas fortes e autônomos. Porque para pessoas que gostam de posição, quanto mais crente dependente, melhor. Para pessoas que gostam de posição, mesmo que falam que não gostam, mas seus atos mostram que gostam, eles estão sempre ali dizendo, você precisa da minha oração, eu falo com Deus, Deus fala comigo, e aí a pessoa fica assim, nossa, mas Deus nem fala comigo, eu vou lá para aquela pessoa ser usada para Deus falar comigo. Só isso aí já é uma manipulação posicional. Deus fala comigo e Deus fala com você, irmão. É importante os líderes incentivarem as ovelhas a crerem que Deus fala com elas. E que elas não precisam daquele líder para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala direto com elas. Se nós nos tornamos líderes que geram ovelhas dependentes, nós não estamos dando ao Senhor honra e glória. Nós não estamos incentivando a ovelha a ter um relacionamento forte e saudável. Mas aí se a pessoa não precisa de mim, então para que eu estou aqui? Está vendo como que a pessoa não entende o que é ser ministro? Ele acha que ser ministro é gerar uma situação de dependência. Ser ministro é ser invisível para que Jesus seja visível. É deixar Jesus aparecer e receber toda a glória e honra, enquanto nós somos apenas capim, erva, e que o Senhor receba toda a glória e honra, e o seu nome seja exaltado. Aí alguém diz, mas temos que dar honra a quem tem honra. A melhor honra que você dá ao profeta é viver a mensagem. Viva a mensagem. Isso fará a melhor honra. Item 2, orar em nome de Jesus. Item 2, orar em nome de Jesus. Sérgio? Sou eu. Pode ler? E tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João capítulo 14, 13 e 14. Então, olha, se a carta a Timóteo é escrito para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, olha aí, como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade, o que significa orar em nome de Jesus? Qualquer irmão pode responder segundo o seu entendimento. O que significa orar em nome de Jesus? O que é isso? Orar em nome de Jesus, o que significa? Na realidade, o esforço de fazer a oração é nosso. O esforço é nosso, mas quem faz o milagre é Jesus, não há outro. E essa expressão em nome, ela tem 3 significados. O primeiro significado é reconhecer que ele é o mediador. E vai bater aqui, com o versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo, vim a ti em nome daquele que media. Aquele que media é minha credencial, é meu crachá, é minha chave. Você não ora baseado na sua santidade. Você não ora baseado na sua vida. Você ora baseado em Jesus. Por isso que eu fico desesperado quando eu escuto alguém dizer que pagou um preço, que você tem que pagar um preço. Meu filho, se você paga um preço, você é um imundo pagando o preço. Se Jesus paga o preço, Jesus é um puro pagando o preço. Qual dos dois vai ser aceito? O imundo pagando o preço ou o justo? Então, vai no pagamento de Jesus, não vai no seu não. Segundo lugar, quando você ora em nome de alguém, você ora da maneira que esse alguém quer, não da maneira que... Então, em segundo lugar, orar em nome de Jesus significa submeter-se à vontade. Em nome de alguém, gente, significa ser representante dessa pessoa. Você está representando alguém
Portanto, você tem que fazer o que se alguém faria se estivesse no seu lugar. O conceito de discipulado para o Oriente Médio é a repetição dos gestos, dos trejeitos, dos valores do líder. Se o seu líder coça a orelha direita, você coça a orelha direita. Se o seu mestre fala tossindo, você só é um bom discípulo se você falar tossindo. O que definia um bom discípulo na cultura judaica é a capacidade de todo mundo enxergar o mestre através do discípulo. Então, se você fosse um bom discípulo, o seu mestre nem precisava estar naquela reunião, que todos o veriam lá, porque você faria tudo que ele faz. Então, quando eu oro em nome de Jesus, significa que eu estou orando de acordo com os valores, com a vontade de Deus. É simplesmente você deve agir como ele agiria, e desejar o que ele desejaria, e fazer o que ele faria. Então, orar em nome de Jesus implica que o seu pedido está alinhado com o caráter de Jesus. Não faz sentido, por exemplo, você pedir algo egoísta se você representa alguém que não é egoísta. Não faz sentido você depender do materialismo para ser feliz se você representa alguém que não depende do materialismo para ser feliz. Não faz sentido você orar por vinganças pessoais se você representa alguém que não faz vingança pessoal. O verdadeiro orar em nome de Jesus é orar alinhado com o caráter de Cristo, com os ensinos de Jesus, com aquilo que ele faria. Então vamos ouvir agora o irmão Sérgio Moianei, por favor, antes de falar o terceiro aspecto de orar em nome de Jesus. Então, pastor, por isso que o João capítulo 15, versículo 7, ele é o que o senhor acabou de falar. O Senhor Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, ele fala, se vós estiveres em mim, aí depois, e a minha palavra estiveres em vós. Então, ou seja, ali morre o seu egoísmo, ali morre você, e agora a sua vontade, agora ela está alinhada com o seu Jesus, não é isso? Aí depois que se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que queres, e assim será feito, né? E assim pedirei que queres, e assim sereis meus discípulos, e nisso é glorificado meu Pai. Ou seja, então, agora já não é mais a petições egoístas, segundo seus desejos carnais, agora a petição agora já está em Cristo, ela já está agora alinhada segundo a vontade de Jesus, não é isso? É isso mesmo. Parabéns, irmão Sérgio. Pastor, é só um complemento do que o irmão Enos falou, que se orar em nome de Jesus é orar como ele orou, a mensagem para nós é que mesmo diante da maior necessidade que a gente possa ter, seja ela qual for, urgência e gravidade, o exemplo de oração que a gente tem, né, é o de Jesus, que diante da morte, ele ora a Deus pedindo para passar dele o cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade de Deus. Então, se o padrão é Jesus, mesmo na minha maior necessidade, eu vou orar como Jesus orou, né? Aleluia. Não deixando de falar da minha necessidade, mas me entregando à vontade de Deus. Aleluia. Se nós olharmos João, perfeito, meu Senhor. Se nós olharmos João 14, 13, Jesus disse, tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o resultado da oração. Então, o resultado na oração, aqui em João 14, não é a alegria do pedinte, é para que o Pai seja glorificado no Filho. Não é que o Pai seja glorificado no cristão que recebeu, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isto é, naquilo que eu, cristão, glorifico a Jesus e o Pai com a minha vida de oração. Isso é tão maravilhoso. E isso quebra essa ideia absurda de vingança. Essa ideia absurda de Deus vai me honrar. Deus pode te honrar, eu quero que Ele te honre. Mas não se esqueça que o verdadeiro Deus vai me honrar é o Senhor transformar a minha vida na vida que glorifica seu nome. Esse é o verdadeiro Deus vai me honrar, mas talvez não é o que as pessoas querem. Continuando aqui, irmãos, a oração traz cura. Aí eu não vou comentar mais, vamos ouvir os 3 leituras e passar para o ponto adiante, que nós só temos 15 minutos. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Precisamos, em nossos cultos, de mais espaços, minutos, devagar, sem correria, sobre a oração da cura. Por isso que não dá para cantar 4 conjuntos, não dá para dar 3 saudações. Por isso que não dá para a gente manter a mesma fé religiosa, ou melhor, liturgia saudável na nossa religião, achando que o culto tem que ser do jeito que ele é há anos. Nós precisamos de discernimento espiritual, entender quais são as estratégias mais eficientes para o nosso tempo, porque o fio não é realizar o culto, o fio é deixar o Espírito de Deus usar o culto para a edificação. Então eu pergunto aos irmãos, se a gente fizer 5 conjuntos e os 5 cantarem, nós estaremos fazendo a obra de Deus. Isso é bom, mas é a melhor, é o que o Espírito Santo de Deus quer, porque o Espírito Santo não quer oração da fé, o Espírito Santo não quer que a igreja passe 10 minutos orando, ali, um com a mão sobre o outro, falando em mistérios, profetizando. O Espírito Santo não quer isso. Então, é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Podemos fazer cultos de 2 horas, podemos colocar 6 conjuntos para cantar, podemos fazer um culto com 10 saudações. Tudo isso é obra de Deus, mas é o que o Espírito tem para o rebanho onde você está trabalhando? É a estratégia de Deus mais eficiente? Pense nisso. 4, quem ora vê milagres. Ô pastor, só colocando aqui uma palavra aqui, é que na verdade os cultos no dia, de forma geral, né, eles não estão mais dedicando tempo para oração, que é essencial, e também para a palavra, né? Por isso que os milagres de hoje em dia estão cessando. E o povo está dando oportunidade para muitos departamentos, muito grupo, esquecendo de orar e de dar primazia para a palavra, para o Espírito Santo trabalhar em cima da palavra. Aleluia. Amém. Eu recebo a palavra. Obrigado, meu Vanil. Vamos rapidamente no item 4 e item 5, para encerrarmos essa parte. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disseste: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em meu nome, crendo, o recebereis. Evangelho de Mateus 21, versículo 21 e o 22. Item 5, por gentileza. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Então, pedir em nome de Jesus significa reconhecer a sua mediação, o acesso ao trono. Significa orar de acordo com a sua vontade, alinhado com o seu caráter, os ensinos e o seu querer. Orando como se ele estivesse orando. E por último, reconhecer a sua autoridade. Orar em nome de Jesus é invocar a autoridade que Jesus recebeu no céu e na terra após a sua ressurreição. É uma declaração de que você submete a soberania dele e que você invoca o poder dele para solucionar a sua vida. Pois bem, na página 184, nós temos um tema bem polêmico. A mulher aprenda em silêncio. Vamos ler, por favor? Posso ler? Pode. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que,
tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Então, veja bem, meu amado irmão, minha amada, no livro diz assim: as mulheres que quisessem aprender deveriam ficar em silêncio e perguntar aos seus maridos quando chegassem em casa. É equivalente àquela de 1 Coríntios 14, 34, que as mulheres se conservem caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Irmãos, será que o apóstolo Paulo está dizendo que a mulher não pode falar na igreja? Ou o Espírito Santo está dizendo aqui que a mulher deve reconhecer a liderança do marido? A questão aqui não é silenciamento. A questão aqui é renúncia a comando. Por que, pastor Eduardo, o senhor acha que a mulher não deve estar silenciada? Olha só, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, silencioso. Mas vamos a 1 Coríntios 11, 5. Você pode ler, por favor? 1 Coríntios 11, 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então a mulher está profetizando e está orando. Ora, se ela está profetizando, se ela está orando, é sinal que ela está falando. E a palavra de Deus não se contradiz. Alguém pode ler, por gentileza, aos Romanos? Vamos abrir nossas Bíblias aos Romanos, por favor, no capítulo 16. Todos abriram? Mas você está em Romanos? Todo mundo está em Romanos 16? Por favor. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. O que quer dizer a palavra serve? Diaconai. Ela é usada para diaconisa. A Bíblia diz que tinha uma mulher diaconisa. Sabe o que os diáconos faziam? Em Atos capítulo 6, eles estão servindo as mesas, mas também Estevão está pregando. Tem mais. Você pode ler o verso 12? Eu prometo que eu vou deixar o mais difícil por último. Verso 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Então elas trabalham muito no Senhor. Às vezes alguém pode achar, mas trabalhar para o Senhor pode ser nas casas, orando. Lógico que pode. Lógico. Lê o verso 7, fazendo favor. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim. Ei, você pode ler de novo, irmão, porque eu tomei um susto aí. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram... Ei, peraí, irmão, para aí, o senhor está me confundindo. O senhor leu o nome Júnia e está dizendo que eles se distinguiram entre apóstolos. Ah, esse nome Júnia pode ser Juno. Pode ser Juno, mas pode ser Júnia. Deixou aberto. Os irmãos estão entendendo que na igreja aos Romanos eu tenho diaconisa Febe, é nossa irmã, é feminino, está ali. Eu tenho possibilidade de Júnia, que pode significar apostolado. Lembrando que apóstolo significa mensageiro. Não quer dizer pastor, não quer dizer... Pastor é episcopos, é diferente. Apostelo, que é a lição passada, é aquele que é enviado para falar a mensagem. Se Júnia for uma mulher apostelo, ela é a mulher enviada para falar a mensagem para outro, à frente. E aí, vamos agora ao 15. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Esse todos os santos que com eles estão, será que é reunindo na igreja que eles cuidam? É uma coisa muito, muito poderosa, muito, muito.
é muito importante entender. Agora, vamos à palavra que interessa: silêncio. Alguém pode ler outra vez o versículo 11 que está na tela? 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Irmãos, isso é extraordinário. A palavra grega para silêncio está na sua tela, aparece 2 vezes, no verso 11 e 12. Essa palavra grega significa existia. Existia. E existia não é cigal. A palavra grega para ausência total de som é cigal. O Espírito Santo inspirou cada palavra. A inspiração bíblica é plenária. Então aqui não está escrito assim: a mulher deve aprender em ausência total de som. Não. Ali está dizendo: a mulher deve aprender em existia. E o que é existia? É uma postura de quietude e paz. É uma postura de tranquilidade. Não significa ausência de fala, mas espírito receptivo, não autoritário. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a mulher deve aprender em postura de tranquilidade, de paz, sem autoritarismo. Por quê? Porque algumas mulheres adquiriram uma posição autoritária e ensinavam doutrinas contrárias ao Novo Testamento. Agora, olha que coisa fantástica. Qual é a palavra, o verbo que vem antes de silêncio? A mulher deve o quê? Aprender. Isso é revolucionário, porque as mulheres não frequentavam as escolas. As mulheres não podiam ir à aula, não podiam ir ao curso. Elas tinham que ficar em casa. Quando elas queriam aprender, o marido chegava em casa e entregava o que aprendeu. Mas agora elas não estão excluídas das aulas. Elas estão dentro das aulas. Elas aprendem em quietude, sem debater. Isso é muito interessante. Ao dizer que a mulher deve aprender, o apóstolo Paulo eleva o status da mulher a discípula. E isso bate poderosamente, irmãos, com o que ele fala assim: em Cristo não há nem homem nem mulher, mas todos são um. Isso é revolucionário. É o cristianismo que eleva a mulher a uma condição de companheira. Ela vai estar sujeita ao homem, mas o homem também vai sujeitar-se no sentido de dar-lhe o valor adequado. É lógico que algumas mulheres usam isso para comportamentos autoritários, jogos emocionais, manipulações, vinganças silenciosas, ferindo seu marido, machucando seu casamento, enfraquecendo o lar. Mas aqui estamos falando de pessoas consagradas a Deus, pessoas que mantêm um espírito consagrado ao Senhor. A palavra submissão também pode significar hipotage. Hipotage quer dizer colocar-se sob um comando. No sentido eclesiástico, se refere ao comando do Espírito Santo, mas na pessoa do marido, que é honrado por Deus. Mulheres que amam a Bíblia e conhecem a Bíblia, elas estimulam seus maridos a serem verdadeiros líderes da família, verdadeiros comandantes do lar. Elas honram seus esposos, elas criam filhas que olham para os seus maridos e seus pais com sentimento de admiração. Mulheres carnais e problemáticas, elas fazem os filhos olhar para os maridos sem admiração. E isso é grave, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Isso é grave. Eu gostaria que os irmãos entendessem isso e pudessem compartilhar. Irmãs, a voz de vocês é importante, mas é preciso que ela seja uma voz em quietude. É preciso que seja uma voz não autoritária. É preciso que seja uma voz com espírito receptivo, um espírito pacífico, não perturbador. É isso que significa silêncio, viu? Não significa ausência de som. Significa espírito receptivo. O que você está rindo, Tarsila? Fala pra gente. Tarsila é secretário de vocês. Pensa numa mulher submissa. Oh, aleluia. Pastor,
Nós não vemos essas recomendações em outras cartas do apóstolo São Paulo. Coincidentemente, entre aspas, em Coríntios e Timóteo, que era pastor em Éfeso, que também, coincidentemente, eram cidades que tinham templos consagrados a deusas. Correto? Estou errado? Sim. E talvez as mulheres nessa cidade tinham uma postura de insubmissão e que talvez fosse necessário o apóstolo São Paulo tratar isso de uma maneira mais direta? Com certeza. Ficando como uma recomendação local e não universal, não como uma doutrina, é isso? Impossível, porque isso faria da Bíblia refém da cultura. Não, é sempre universal. Não há nada no texto que impeça a prática em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, em qualquer lugar do mundo, a mulher pode falar com espírito de quietude, com espírito receptivo, sem autoritarismo. Inclusive, estas falas carregadas de paciência e piedade são as mais poderosas. Imagine você escutar uma mulher falando na humildade cristã e uma mulher falando com autoritarismo de qualquer natureza. Então, essa recomendação ela é universal, pastor? Sim. Mas, por exemplo, me dá uma que parece local, por favor, para tirar a dúvida. A respeito do véu, na mesma carta aos Coríntios. Sim, pode ir lá. 1 Coríntios, capítulo, acho que é o 7. Capítulo 8 ou capítulo 7? Aqui no capítulo 7. Capítulo 7. Até mesmo as recomendações locais, elas têm um caráter propício a qualquer geração. Vamos lá. Cadê o véu? Cadê você, querido véu? Deixa-me ver. Acho que o capítulo é mais à frente, pastor, não é o 7, não. Seria o 15, talvez? O 11? 11. Olha aqui o 11, versículo 5. 10. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Se o versículo terminasse aqui, nós usaremos véu, em qualquer lugar do mundo. Porém, descendo mais um pouco, diz que o cabelo é dado em lugar do véu. Então, basta ter o cabelo comprido. Cabelo comprido não tem tamanho, né? De acordo com a genética de cada um. O melhor possível. Então, é isso. Você vai dizer na cultura africana que o melhor possível são centímetros menores, mas em outras culturas seriam mais centímetros. As especificidades locais servem para o ensino universal. Então, se o cabelo é dado em lugar de véu, e você quer raspar a cabeça, use véu. Então, o que ele quer dizer com que a mulher não ensine na igreja? Que a mulher seja uma serva de Deus, seguindo os comandos da liderança. Mas isso impede de ensinar? Perdão? Mas isso a impede de ensinar? Não, porque aqui, esse termo ensine que está aqui, ele significa seja liderada. Pastor. Seja liderada. E não lidere, no sentido do comando. Então, se o pastor, você chega e pede a uma irmã para ensinar a escritura, e essa irmã está ensinando toda a boa doutrina que a igreja local está vivendo, ela está sob a liderança de Adão. Agora, imagine que ela funda o ensino e ela exerce autoridade sobre o rebanho, então ela não está sob a autoridade de Adão. Ela está construindo a sua autoridade. É uma questão de ensinar em obediência à liderança, ensinar em Cristo, que é o 1 Timóteo 2,12. Pastor, de maneira clara, o apóstolo São Paulo está proibindo pastorado feminino, é isso? Sem a sujeição, sim. Sem a sujeição, sim. Como assim a sujeição? O que é uma pastora sujeita e não sujeita? Obrigado, fantástico. Ela obedece o pastor, um pastor que está sobre ela. Ela apacentada pelo pastor. Agora, eu queria
por favor, mostrar qual é a palavra grega para ensine, do verso 12. É didasken. E o que é didasken? É você transmitir a mensagem da doutrina apostólica, obedecendo. É diferente de auteten. Didasken, auteten. Tem autoridade. Didasken, a autoridade é do apóstolo e você reproduz o aprendizado. Auteten, a autoridade é sua e você está ensinando de forma dominadora. Então, o que o Espírito Santo está revelando é o domínio é de Cristo, não pode ser da mulher. O domínio é de Cristo. Amém? E nós, como pastores, usamos a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo é ensinada pelas mulheres. Didasken. Está perfeito. Didasken está perfeito. Ela está ensinando o que aprendeu do outro. Ela está ensinando sob a autoridade do outro. Seja marido, pastor, presbítero, o que for. A autoridade do servo de Cristo que está ali. Não é a autoridade dela. É só isso. É muito simples. É uma autoridade delegada, não é uma autoridade própria. Daí ele remeter à ordem da criação. Exato. É isso. Eva recebe de Adão. Então, Jesus Cristo capacita a igreja local, o pastor Timóteo. Pastor Timóteo não permite que as mulheres liderem e ensinem sua própria doutrina, mas ensinem a doutrina apostólica que ele recebeu de Paulo e de Cristo. Por isso que em Romanos 16 eu li para vocês a possibilidade de um apóstolo, a certeza de Febe, que é a diaconisa, e a certeza de tantas mulheres trabalhando. Essas mulheres estavam ensinando aquilo que os seus pastores compartilhavam com ela. Porque ensinar na submissão é didasken. Ensinar na autoridade própria é auteten. Então ele está dizendo assim, não permito que a mulher auteten. Não permito que a mulher auteten. Ensine com autoridade própria. Mas a mulher deve ensinar no didasken, que é debaixo da autoridade de Cristo e do pastor local. Pastor, desculpa insistir, mas assim, eu acho que é um tema importante da gente sair com uma resposta clara. Sim. Então, o apóstolo São Paulo está deixando muito claro que não existe uma mulher, por exemplo, eu vou fundar uma igreja e eu vou ser uma pastora. Não existe isso. Isso não existe. Isso não Essa existe. é a mensagem de Deus. Amém. Glória a Deus. Agora, se a irmã Vera está trabalhando com o pastor Enio, está perfeito. Esse é o texto da Bíblia.